12h50, sempre pontual, Dr. Paulo Bichara, direto de Ivaiporã, fala sobre Previdência Social, responde perguntas, presta esse serviço importante aqui para o pessoal, para os nossos ouvintes, né, pessoal que acompanha o nosso noticiário. Dr. Paulo Bichara, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde aos ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite, a gente poder ter esse espaço para a população estar aprendendo sobre Previdência e tudo, isso faz um diferencial muito grande. E pensando nisso, eu também deixei separado uma temática hoje para estar alertando você que ainda é jovem. E quando eu falo jovem, Berimbau, eu estou incluindo todo mundo aí que não está aposentado, tá? 50 anos, 40 anos, 30 anos, e até mesmo se você já tem 60, 70 e ainda não se aposentou e não pagou INSS, ou já tentou alguma aposentadoria alguma outra vez com algum advogado e não deu certo, ou sozinho na justiça, ou só no INSS, já está cansado disso, tem muita gente que acontece isso. Há um tempo atrás eu estava conversando com um cliente nosso e ele chegou, doutor, quer saber? Eu vou cancelar tudo, eu não quero mais saber de nada, eu não vou mais mexer, porque a pessoa, a gente entende, ela se frustra muito, é muitos anos, é uma injustiça contra ela, às vezes o sistema judiciário não reconhece o trabalho e ela acaba se frustrando e tal. Eu olhei para ele e falei, não, você não vai desistir não, a gente está perto e tal, expliquei para ele tudo, e ele falou, não, tá bom então, e deixou, a gente continuou. Resumindo, ele se aposentou, ficou feliz, e eu ainda lembrei dele depois, eu falei, o senhor estava querendo desistir, ou seja, apesar de você estar frustrado, às vezes exausto com o tanto que você tentou ter o benefício, já deu entrada, já negou, já foi em tudo que é gente, ninguém resolve e tal, o que eu ia te falar? Procure, não importa a tua idade. Para você que é mais velho, já tentou tudo e não deu certo, procure uma advocacia, um trabalho, um especialista que vai estar te auxiliando a fazer aquilo que a gente chama de advocacia preventiva. O que vai acontecer? O advogado da sua confiança vai pegar o teu caso, vai pegar tudo que você já tentou e deu errado, os benefícios, o que você já recebe, a tua situação toda, e ele vai avaliar se tem ou uma perspectiva de algum benefício agora, ou se você pode tomar uma ou duas decisões e daí isso pode gerar um benefício. Por exemplo, você que é jovem, 30, 40 anos, não paga INSS, trabalha informal, a mulher cuida da casa. Hoje eu estava atendendo uma cliente assim, que ela tem 50, acho que 52 anos, e 55 anos, e ela não está trabalhando com nada, não tira nota, não está na roça, nada. Eu falei para ela, filho, se a senhora pagar INSS, com 62 você pode aposentar, aproveitando os tempos que você trabalhou na roça. E isso para quem não está na roça. Agora, se você estiver na roça com 55, a mulher, ela pode aposentar, mesmo que ela tenha tido trabalho urbano. Então, a minha recomendação é, procure fazer uma prevenção. Você que é novo, verifique as formas de pagamento, se paga, se não paga, como preencher carnê, se faz ou não faz o MEI. Tem muita gente pagando MEI que não poderia, tem gente pagando baixa renda e não poderia estar pagando baixa renda, tem outros pagando 20% e não precisava estar pagando, podia estar pagando mais barato e assim por diante. Procure sempre um aconselhamento para você planejar a sua aposentadoria ou então solucionar aquilo que já deu errado. Tem uma moradora aqui, é Juraci, o nome dela, ela está perguntando o seguinte, ela recebe o auxílio-doença, mas vai completar 65 anos em outubro. Ela quer saber se precisa procurar um advogado para ela se aposentar, sair do auxílio-doença, ou automaticamente eles vão conceder uma aposentadoria definitiva. Tá, ótima pergunta. Um detalhe, o que eu aconselho ela? Claro, tem que ser visto caso a caso, por isso que não dá para dar uma consulta aqui, mas eu posso dar assim um informativo para ela e direcionar ela mais ou menos como pensar, que é a seguinte: quem está recebendo um auxílio-doença, o tempo de auxílio-doença, ele vale para fins de aposentadoria. Então, é como se você estivesse trabalhando. Vale do mesmo jeito. Até porque a pessoa não tem culpa de estar doente, né? E o que ela tem que fazer? Calcular o tempo dela e ver se vai fechar. Se ela vai, de fato, conseguir com 65. Porque, na verdade, a idade para a mulher aposentar é 62. Então, ela já teria idade. Tem que ver o tempo dela exato. Outra coisa é, mesmo se fechar o tempo, o advogado que for fazer para ela, se ela for procurar ajuda de um advogado, que ela tem liberdade, tanto de fazer com ou sem, é uma liberdade dela, isso é bem tranquilo, estava respondendo esse ponto da pergunta. Vai ser analisado se compensa mesmo, porque em algumas situações não compensa mexer. É melhor esperar o INSS, por exemplo, cortar o benefício
e aí sim você entrar com a aposentadoria. Agora, às vezes compensa por questão de salário, às vezes não compensa também porque você pode ser chamado para uma perícia e cortar. Então tem uma série de fatores que pode envolver, mas respondendo sim, ela pode fazer, o INSS não faz automático, ela pode solicitar ou ela pode procurar um advogado de confiança. Exato. Tem aqui, acho que essa pergunta aqui não seria para o doutor Paulo, mas às vezes o doutor Paulo pode aconselhar. A Marilza, ela está perguntando, que uma pessoa tem aqui, tinha vários auxílios do governo, entre eles aí o Bolsa Família, e ela mora sozinha e acabou perdendo tudo, certamente não cumpriu alguma regra. E ela está pedindo aqui, perguntando, será que tem como ela conseguir de novo? Mas eu acho que isso aqui é assistência social, né, doutor Paulo? Isso, a melhor coisa que ela faz é ela procurar o CRAS, assistência social, e o CRAS eles vão estar explicando para ela quais são as regras e qual que ela eventualmente violou, ou se foi um mal entendido, para fazer essa solicitação para o governo e ela poder conseguir receber. Lembrando que se o cadastro dela estiver atualizadinho e ela tiver cumprido os requisitos, não tem por que eles negarem. Então eu recomendo procurar a assistência social da cidade para ver o que aconteceu e corrigir o eventual problema. Às vezes, Berimbau, é só uma questão de atualizar o cadastro. Está desatualizado, ela atualiza e volta tudo. E lembrar, né, doutor Paulo, que o LOAS, que pelo menos essa questão do Bolsa Família, esses benefícios, não tem nada a ver com a Previdência Social, né? Bem observado. Quem recebe Bolsa Família pode receber LOAS, pode receber tudo. Eu não sei as regras do Bolsa Família, se eles vão cortar o Bolsa Família ou não, talvez até corte, né? Não entendo as regras lá do Bolsa Família, mas uma coisa é certa, não importa qualquer desses benefícios que eles falam que chamam benefícios de transferência de renda, eles não atrapalham você de aposentar, de receber um LOAS, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, nada, nem aposentadoria por idade, tudo isso, não se preocupe. Tem uma moradora aqui de Nova Itacolomi, a pergunta dela é um pouco extensa aqui, vou ver se eu consigo. Sou Fátima de Nova Itacolomi, mas não é, ela está fazendo a pergunta para a vizinha. Minha vizinha tem 70 anos, ela trabalhou registrado 1 mês somente, nunca mais contribuiu com o INSS, por não conseguir trabalhar. E agora com 70, ela não consegue aposentar porque o marido dela é aposentado com 1.450. Segundo ela, os advogados que ela já foi falar, que pelo motivo do marido dela estar aposentado, ela não consegue. A pergunta é, realmente, doutor Paulo, ela não tem direito à aposentadoria? O que o senhor aconselha a fazer? Muito bem completa e concisa a pergunta, e é o seguinte, obrigado pela participação. De novo, né, a gente não dá assim uma consulta aqui, não tem como ver a fundo nada, mas de forma genérica eu digo para ela o seguinte, se ela já trabalhou na roça quando criança, mesmo que ela não tenha documento, mesmo que tenha sido informal, mesmo que era só boia fria, que não tinha nota e tal, não tem problema. Se ela já trabalhou por pelo menos ali vamos colocar até uns 25 anos de idade, aí ela consegue sim, mesmo tendo só 1 mês de registro. Por isso aí é importante ela procurar um profissional de confiança para fazer essa análise pormenorizada. Esse benefício que ela falou que não consegue porque o marido tem renda alta, provavelmente o benefício da LOAS, o BPC. Mas agora os demais, ela consegue, a aposentadoria por idade híbrida, por exemplo, ela pode conseguir sim. Por isso que é importante sempre procurar um especialista, levar os dados. Para fazer justamente essa análise, se ela vai fechar o tempo de roça lá atrás, mesmo sem documento. Se ela trabalhou até uns 25 anos na roça, pode ser que ela consiga sim. O Natalista está perguntando aqui, quem tem 20 anos de roça e 20 anos de registro na carteira, na cidade, já pode se aposentar? Bom, essa conta está dando 40. Pelo que tudo indica, dá para aposentar, mas tem que ser visto em qual regra de transição que a pessoa entra, porque depende da idade e de uma daquelas 4. Tem a regra de pedágio de 50%, pedágio de 100% e tem a regra de ponto e de idade progressiva. São 4, tem que ver em qual que ele se enquadra. Tem uma ouvinte aqui, doutor Paulo, que ela até encaminhou para a gente a pergunta e disse aqui, não fala para o doutor Paulo de onde eu sou e nem meu nome porque eu estou com vergonha. Mas ela quer perguntar, diz que o marido dela é autônomo, pedreiro, e ele paga lá o carnê. Só que ele foi preso, já faz uns 2 anos e meio mais ou menos. Aí ela está perguntando, enquanto ele está preso, eu pago o carnê ou estando preso é considerado uma contribuição no caso do INSS? Essa é uma pergunta boa. Por quê? Porque o tempo que ele está preso pode ser prejudicial ou não para ela. A resposta é sim.
Na legislação previdenciária, no sistema do INSS, quem está preso mantém a condição de segurado até 12 meses depois que sair da cadeia. O que isso quer dizer? Ele continua protegido pelo INSS, vamos supor que ele morra lá na cadeia, assim, Deus o livre, né, acontecer alguma coisa, ele vai deixar uma pensão, desde que ele tivesse qualidade de segurado antes de ser preso. Então ele tinha que ter pagamentos ou registro e estar protegido até a época que ele foi preso. E enquanto ele está preso, ele mantém a proteção, por isso não é necessário ir pagando o INSS no nome dele. Mas eu sugiro pagar no nome dela, para ela ter a aposentadoria dela, se alguma coisa acontecer com ela, para deixar uma pensão para ele, se ela falecer, ou ela mesma receber uma aposentadoria por doença, para filho e tudo mais, Berimbau. E esse é um benefício dos presos que eu não sabia, doutor Paulo. Então, o preso é como se ele estivesse contribuindo para a Previdência. Porque daí o que acontece? É meio polêmico, mas é 2 pontos. Você até pode falar, pô, mas o cara tá preso, tá com essa vantagem? Ele vai falar sim, mas aí ele pode olhar para você e também falar, mas eu queria trabalhar, eu não posso. Então, é meio assim, tem uma visão dos 2 lados, né? Realmente, o cara, eu não sei assim, a situação dele, né? Mas a pessoa aprontou, fez coisa errada, foi preso, e então ainda tem um benefício. Só que ele também, ele pode até ter esse benefício, só que para ter esse benefício, ele pagou INSS, por isso que não é assim, o governo não está dando de graça para ele. Ele teve que trabalhar antes, ele teve que pagar e conquistar o que ele pagou, porque senão o governo também estaria roubando dele. E ele pode olhar para a gente e falar, tá, então eu quero trabalhar aqui dentro, daí eu posso pagar INSS? Não tenho, no Brasil, muitas prisões não têm essa opção de trabalhar para pagar INSS, então é um tema polêmico, mas a resposta é, se antes ele trabalhava e conquistou esse direito, lá dentro ele vai manter a proteção por até 1 ano depois que sai. Mais algum detalhe de hoje, doutor Paulo? Eu queria te perguntar, você achou polêmico isso? É polêmico, doutor Paulo. É Muita gente polêmico, vai reclamar. Né? Mas tá bom. Eu deixei um texto para o pessoal meditar aqui, Provérbios 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Se nós formos orgulhosos, a gente vai quebrar. Ao querer ser ganancioso, fazer demais, se achar os bambambam, você vai dançar na vida e depois não vai entender por quê. Mas aí a Bíblia está dizendo, Provérbios 29, 23, que se nós formos humildes, nós seremos honrados, Berimbau. Obrigado, doutor Paulo. Até a próxima quarta. Ô, Berimbau, posso só falar mais um negócio? Você acha a seguradora olhava para mim assim, eu estava dirigindo o carro bêbado, alcoólatra, eu vou deixar aí para o pessoal pensar. Eu paguei o seguro, aí eu dirigi tudo de qualquer jeito, bati, amassei o carro. A seguradora poderia olhar para a justiça e falar, vou pensar se eu vou pagar esse seguro ou não. Mais uma mensagem para o pessoal meditar sobre esse tema polêmico nosso. Obrigadão, Berimbau. Doutor Paulo, e só para aproveitar que também tem uma pessoa que já mandou aqui uma mensagem dizendo, olha, eu trabalho, não estou conseguindo contribuir com a Previdência e fiquei sabendo agora que eu pago dos presos que estão lá na cadeia. Então, gerando aqui polêmica. Legal, porque realmente a gente acaba sustentando, mas ele, pela lei da Previdência, não. Ele pagou e o que ele pagou depois vai reverter para ele. Só que se a gente for fazer a conta mesmo, não vai dar. Quem vai estar pagando é a sociedade mesmo. Por isso que é polêmico. Eu gostei dessa indagação aí. Obrigado ao nosso ouvinte que mandou esse questionamento. Até a próxima quarta, doutor Paulo. Até lá. Ao vivo, então, entrevistamos aqui o doutor Paulo, sempre na quarta-feira, tira dúvidas, fala sobre Previdência Social. Você tem dúvida? Pode ser a dúvida, né, mais polêmica, ou absurda, o que você acha que aquilo é absurdo, mas pergunte. Às vezes tem uma novidade importante aí, doutor Paulo nos informa tudo gratuitamente aqui para os nossos ouvintes, para que você possa ficar sempre bem informado.